Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer este lindo centro de mesa. Eu trabalhei ele no barbante número 4, na cor branco, para estar dando aí para vocês visualizar, tá bom? Na hora da confecção. Porém, vocês podem estar aí trabalhando, tá? Em tons de outras cores, tá? Vai ficar lindo. Esse centro de mesa, meninas, ele é lindo, fácil de fazer, rápido e super econômico, tá? Então, eu tenho certeza aí que vocês vão gostar de estar trabalhando ele. Ele ficou medindo 58 centímetros, tá? De diâmetro. E eu espero aí que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva para você que ainda não é inscrito, tá bom? Espero aí que vocês gostem da aula. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Meninas, antes de começar a avisar para vocês, esse centro de mesa, ele é super fácil de fazer, principalmente para você que é iniciante, que não vai ter dificuldade aí de estar fazendo, porque usamos apenas o ponto básico do crochê, que é o ponto alto, ponto correntinha. Então, era isso, meninas, e vamos lá fazer este maravilhoso centro de mesa. Meninas, para nós fazer, tá, o nosso trabalho de hoje, eu vou estar usando aqui o barbante, tá, número 4. Se vocês quiserem estar trabalhando aí com barbante número 6, pode ficar à vontade, pode estar trabalhando também, tá? E eu vou usar aqui a agulha, esta minha agulha é de 3 milímetros. E vou estar usando aqui a tesoura para mim estar cortando, para fazer o meu arremate quando precisar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu barbante, número 4. Vou fazer aqui uma laçada inicial. Vou fazer aqui, ó, este anel mágico. E neste anel mágico, eu vou aqui prender, fazendo aqui esse ponto baixo. E vou estar fazendo aqui mais 2 correntinhas. Então, essas 2 correntinhas já ficou aqui, ó, este ponto como um ponto alto. Então, vou aqui fazer mais 2 pontos altos, porém não vou fechar, porque eu vou fechar esses 3 pontos juntos, olha, desta forma. Vou fechar agora esses 3 pontos juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Fiz essas 3 correntinhas no mesmo espaço deste círculo mágico. Eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos fechados juntos. Olha, eu vou ir fazendo, mas não vou fechar, tá? Sempre deixar aqui em aberto. Pronto, agora eu vou fechar esses 3 pontos juntos. Vou fazer novamente as 3 correntinhas. Volta no mesmo espaço, trabalhar a mesma sequência, fazendo os 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, meninas, eu estou aqui com 3 grupos, vou fazer mais 3 nessa sequência e já volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, voltei aqui com os meus 6 grupos de 3 pontos altos fechados juntos. Fiz as minhas 3 correntinhas, agora eu vou pegar aqui, ó, essa ponta de linha, tá, que sobrou, e vou estar aqui puxando, fechando aqui este círculo. Fechei este círculo, eu vou aqui em cima, olha, bem onde nós fechamos os 3 pontos altos, tá? Eu vou inserir a agulha e aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, então aqui está o meu círculo pronto, tá? Já com a nossa primeira carreira. Assim que eu fizer fechar esse círculo, vou caminhar com ponto baixíssimo para esse espaço de 3 correntinhas. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto, e vou trabalhar aqui mais 5 pontos altos, nesse espaço de 3 correntinhas. Estou fazendo com 3 correntinhas de separação, tá, meninas? Mas se vocês precisar, pode estar fazendo com 4 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui com 4 pontos altos, 5 pontos altos.
Então, nesse espaço de 3 correntinhas, eu fiz aqui 5 pontos altos. E agora, tá? Pra nós dar sequência aí, eu vou aqui separar com 2 correntinhas. 1, 2. Vou nesse espaço, próximo espaço de correntinhas, vou colocar novamente 5 pontos altos. Tenho 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Pronto, meninas, olha. Então, vai ser assim, nessa sequência que nós vamos trabalhar, essa nossa segunda volta, tá? Fazendo para cada espaço de correntinhas 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha segunda carreira já pronta, tá? Fiz aqui meus grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. Agora, a nossa carreira, tá? De número 3, vai ser trabalhada da seguinte forma. Então, vamos lá. Eu vou subir, tá? Minhas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Vou para o ponto alto à frente. Aqui eu vou fazer um ponto alto. E nesse ponto alto aqui, que é o ponto alto do meio, vou fazer também um ponto alto. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Volta no mesmo ponto, tá, meninas? Olha, no mesmo ponto que subimos o ponto alto. E vamos aqui fazer mais um ponto alto. Fiz esse ponto alto, vou para o próximo ponto, fazer um ponto alto. E no próximo ponto, também um ponto alto. Então, aqui, olha, nós vamos ficar com esses 6 pontos altos separados aqui, ó, com 2 correntinhas. Vou agora fazer 2 correntinhas separação, vou novamente. No ponto alto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, volta no mesmo ponto e faço um ponto alto. Eu vou neste ponto alto à frente, eu vou fazer também um ponto alto. E nesse último ponto alto, também um ponto alto. Fiquei com a mesma sequência que eu fiz aqui, ó, neste primeiro. Então, eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação e manter esta mesma sequência que eu fiz aqui, tá bom? Então, trabalhe nessa sequência. Quando chegar aqui no final, volto com vocês já finalizado na terceira correntinha. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 3, já finalizada. Finalizei aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira, tá? Nós vamos seguindo aqui a mesma sequência, fazendo aqui esses grupos de 3 pontos altos. Porém, nós vamos ter uma diferença aqui, tá bom? Então, vamos fazer juntos para ver aqui a nossa diferença que vamos ter aqui nessa nossa carreira de número 4. Vou subir aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Vou no ponto alto ao lado, vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiz aqui de início aqueles 3 pontos altos, né? Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou nesse espaço de 2 correntinhas, aqui eu coloco um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. Vou aqui nos meus 3 pontos altos e vou aqui fazer os meus 3 pontos altos. Fiz aqui esses 3 pontos altos, então vai ficando desta forma. Vou fazer agora 2 correntinhas, volta e vem fazer os 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, eu vou fazer as 2 correntinhas, vou nesse espaço de correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntinhas, volta aqui nos 3 pontos altos e vamos fazer a sequência aqui dos 3 pontos altos. Pronto, meninas, olha, então é esta sequência aqui, tá bom? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta, ok? Trabalho de vocês aí, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 4 finalizada. E ficou desta forma aqui, olha, toda essa nossa volta.
Vamos iniciar agora a nossa volta de número 5, subindo aqui as 3 correntinhas, que já é o nosso primeiro ponto alto, e vamos aqui fazer um ponto alto para cada ponto. Então, iniciei a minha carreira com essas 3 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas e aonde aqui, ó, para cada espaço que nós temos correntinhas, vamos colocar um ponto alto nesse primeiro espaço, 2 correntinhas separação, no próximo espaço, mais um ponto alto. E 2 correntinhas separação e vamos vir aqui. Nos 3 pontos altos, vamos ir colocando um ponto para cada ponto. Então, meninas, olha, aqui nós ficamos com 2 pontos altos. E é nessa sequência que vamos trabalhar por toda a volta. E vamos manter aqui as 2 correntinhas de separação. Vou fazer os meus 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou nesse primeiro espaço de correntinhas, vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas separação, no próximo espaço de correntinhas, vamos colocar um ponto alto, 2 correntinhas separação. Cheguei nos 3 pontos altos, vamos manter aqui esses 3 pontos altos. Pronto, olha, meninas, então assim que nós vamos fazer essa sequência nossa, tá? Que é a nossa volta de número 5. Trabalho de vocês aí, seguindo, tá? Este mesmo padrão que fizemos até chegar aqui no final. Chegando aqui, eu volto para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 5 finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 6. Sempre quando eu voltar, meninas, eu já vou voltar aqui finalizada na terceira correntinha, tá? Que nós inicia. Então, eu vou subir aqui as 3 correntinhas e vou vir aqui manter esses 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto. Iniciei com os meus 3 pontos altos. Agora, aqui, nesse espaço que temos esses 2 pontos altos, vamos ficar com 3. Vamos colocar em cada espaço de correntinhas um ponto alto e separando com 2 correntinhas. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Volto aqui nesses 3 pontos altos e repito aqui esses 3 pontos altos. Então, meninas, é essa sequência que nós vamos fazer, tá? Por toda essa nossa carreira, onde nós temos os 2 pontos altos, vamos trabalhar esses 3 pontos altos. E vamos manter aqui, ó, nesse espaço, as 2 correntinhas de separação. E vamos vir aqui nos 3 pontos altos e repetir o mesmo que aqui, ó, que nós iniciamos. Então, a partir daqui, são a mesma repetição, tá bom? Então, trabalha nessa sequência até chegar aqui no final. Chegando, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira finalizada. Fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então, ficou toda essa nossa volta, olha, ficou dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? Subindo aqui as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e vamos aqui manter esses pontos altos aqui, que é iniciando aqui com os 3 pontos. Então, esta é a nossa volta de número 7. E vamos fazer as 2 correntinhas, e aqui, ó, nesses espaços que temos aqui, ó, onde nós temos esses 3 pontos altos, agora vamos ficar com 4. Para cada espaço, vamos colocar um ponto alto, fazendo sempre 2 correntinhas de separação. Aqui, ó, fiquei com 4 pontos altos, né? Vamos fazer as 2 correntinhas e manter aqui esses 3 pontos altos.
E para passar aqui para esses 3 pontos altos, nós vamos manter as nossas 2 correntinhas. Então, meninas, é essa sequência, tá? Que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta. A partir aqui, depois de fazer esses 3 pontos altos, vamos fazer esta mesma repetição aqui, ok? Então, em todos aqui, ó, que nós temos esses 3 pontos altos, em todos eles, tá? Nós vamos ficar com 4 pontos altos, que é essa repetição aqui, ok? Então, trabalho de vocês aí, tá? Nessa sequência, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 7, finalizada. E vamos agora iniciar a nossa volta de número 8. A nossa volta de número 8, nós vamos iniciar aqui, novamente, com as 3 correntinhas. E fazendo aqui os 2 pontos altos. Então, nós vamos iniciar com os nossos 3 pontos altos. Feito aqui esses 3 pontos altos, vamos fazer as 2 correntinhas. E aqui onde nós temos esses 4 pontos altos, para cada espaço vamos trabalhar um ponto alto com 2 correntinhas de separação. Então, nós vamos ficar agora com 5 pontos altos. Aqui, eu fiz os meus 5 pontos altos, olha, para cada espaço colocamos um ponto alto. E agora, cheguei aqui nos meus 3 pontos altos. Vamos repetir os 3 pontos. Então, é essa sequência, tá? Que nós vamos trabalhar aqui, onde nós temos esses 4 pontos altos, vamos fazer essa mesma repetição que fizemos aqui, tá bom? E para passar dos 3 pontos altos para esses 3 pontos altos, nós vamos manter as 2 correntinhas. Pronto, meninas. Então, a partir daqui, ó, desses 3 pontos altos, vamos fazer aqui os nossos 5 pontos altos, que é o mesmo que fizemos aqui, tá bom? Então, segue fazendo esta sequência, tá? Que nós fizemos aqui por toda a volta. Chegando aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha carreira já pronta, toda finalizada. Já fechei aqui com ponto baixíssimo na 3ª correntinha que nós iniciamos, tá bom? Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima carreira, a nossa carreira de número 9, subindo as 3 correntinhas, que já é o primeiro ponto, e vamos aqui, ó, fazer um ponto para cada ponto. Então, nós vamos aqui ficar com os nossos 3 pontos altos. E aqui, meninas, olha, onde nós temos os 5 pontos altos, nós vamos ficar com 6 pontos altos, tá bom? Para cada espaço de correntinhas, vamos colocar um ponto alto, separados por 2 correntinhas. Então, vamos lá. Fiz os 3 pontos, né? Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas de separação e vim aqui em cada espaço de correntinhas, colocando um ponto alto. Fiz aqui, olha, meus 6 pontos altos com as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos meus 3 pontos altos, vamos fazer os 3 pontos altos, um ponto para cada ponto, né? Pronto, olha, então é nessa sequência, meninas, que nós vamos trabalhar aqui, ó. Onde nós temos esses pontos altos, tá? Nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, ficar com os 6 pontos altos. E para passar aqui desses grupos de 3 pontos altos, vamos manter as nossas 2 correntinhas. Pronto, olha, meninas. Então, trabalhe assim por toda essa nossa carreira, tá? Essa é a mesma sequência e a partir daqui, ó, é a mesma repetição que nós fizemos aqui.
Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 9. E olha, ficou assim por toda a nossa volta. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 10. Eu vou subir aqui as 3 correntinhas. E vamos aqui fazer os nossos 2 pontos altos, para completar aqui os nossos 3 pontos altos de início. Pronto, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação. E aonde nós temos esses 6 pontos altos, vamos ficar agora com 7. Então, vou aqui nesse primeiro espaço, colocar um ponto alto e fazendo as 2 correntinhas de separação. Aqui, olha, fiz os meus 7 pontos altos com as 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou aqui nos meus 3 pontos altos e vamos fazer aqui os 3 pontos. Então, meninas, agora, onde nós temos esses 6 pontos altos aqui, ó, que temos aqui na base, vamos ficar com 7 pontos altos. E agora, para passar desses grupos de 3 pontos altos para o próximo grupo de 3 pontos, nós estávamos fazendo com 2 correntinhas, né? Agora, vamos fazer com 3. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntinhas, vem aqui nos 3 pontos altos e vamos aqui fazer os nossos 3 pontos altos. Essa agora, meninas, vai ser o único aumento, tá? Que vamos ter aqui das correntinhas. Para passar desses 3 grupos aqui pro próximo, vamos fazer as 3 correntinhas, tá bom? Nos demais aqui, que são esses 7 pontos altos, vamos manter as 2 correntinhas de separação. Somente aqui que vamos fazer com 3. Pronto, pessoal, voltei aqui com minha volta de número 10, finalizada. E vamos iniciar agora a nossa próxima volta. Agora, essa próxima volta nossa, que é a volta de número 11, vai ter aqui algumas diferenças, tá? Na pontuação. Porém, nós vamos manter aqui os nossos 3 pontos altos de início. Então, vamos lá. Eu vou subir as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, e vou nesse ponto alto à frente um ponto alto, e no próximo também um ponto alto, ficando aqui com os nossos 3 pontos altos. Agora, meninas, tá? A partir dessa nossa carreira, vamos fazer a diminuição aqui desses pontos altos. Então, como nós ficamos aqui com 7, agora vamos ficar com 6. Então, vai ser trabalhado da seguinte forma. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse espaço, pula esse primeiro espaço. No segundo, vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo espaço, vamos fazer também um ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço de correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, e no próximo espaço, um ponto alto. Então, agora, meninas, tá? A partir dessa nossa volta, vamos aqui, deixar aqui sempre este primeiro e o último espaço aqui sem trabalhar. Vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos meus 3 pontos altos. Eu vou manter aqui meus 3 pontos altos. E vai ficando desta forma, tá bom? Fiquei aqui com os meus 6 pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Temos aqui 3 correntinhas, né? Vou aqui, ó, pula essa primeira correntinha e na correntinha do meio, vou aqui fazer um ponto alto. 2 correntinhas, cheguei nos 3 pontos altos, nós vamos manter os 3 pontos altos. Pronto, olha, meninas, então, assim que nós vamos ir trabalhar, tá?
esta nossa carreira de número 11. Vocês trabalham nesta sequência até o final, tá bom? Chegando aqui eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá finalizada. Para nós iniciar aí a nossa próxima carreira. Então, vamos iniciar a nossa volta, tá? De número 12. E vamos aqui iniciar com as 3 correntinhas. Vamos lá fazer as nossas 3 correntinhas. Vamos vir aqui no ponto alto ao lado, tá? Fazer um ponto alto e no próximo também um ponto alto. Então, vamos iniciar com os nossos 3 pontos altos. Feito aqui esses 3 pontos altos, eu vou agora fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esse primeiro intervalo de correntinha, vou para o próximo. Depois do ponto alto, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo espaço, um ponto alto. Então, para cada espaço, tá? Nós vamos trabalhar um ponto alto. Na carreira anterior, tá? Nós ficamos com 6. Agora, nessa, nós vamos ficar com 5. Sempre fazendo as 2 correntinhas de separação. Pronto, olha, meninas, então aqui nós ficamos com as nossas 5 pontos altos, tá? Agora, nós vamos fazer as 3 correntinhas de separação e vamos vir nos 3 pontos altos e vamos fazer a sequência dos 3 pontos. Pronto, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos. Agora, depois de fazer os 3 pontos altos, nós fizemos aqui 2 correntinhas, né? De separação na carreira anterior. Agora, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir em cima desse ponto alto e em cima dele vamos fazer 3 pontos altos. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Feito os 3 pontos altos, vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos vir aqui nos 3 pontos altos e vamos repetir os nossos 3 pontos altos. Três correntinhas. Vamos pular esse primeiro espaço. Depois do ponto alto, vamos seguir a sequência de pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. 3 correntinhas, porque aqui agora, tá? Nós vamos vir direto os 3 pontos altos e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Três correntinhas, em cima desse ponto alto, vamos colocar 3 pontos altos. Três correntinhas e vim trabalhar os nossos 3 pontos altos. Então, meninas, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Essa nossa volta de número 12. Vocês trabalhem nesta sequência, tá bom? Por toda a volta, ok? Então, vamos trabalhar ela toda. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 12, finalizada. E vamos agora iniciar aí a nossa volta de número 13. A nossa volta de número 13, nós vamos iniciar com as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. E vamos aqui, nos próximos pontos, fazer um ponto para cada ponto. Então, aqui, olha, iniciei com os meus 3 pontos altos. Assim que fizer os 3 pontos altos, eu vou fazer as minhas 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, pulo esse espaço e depois do ponto alto,
No espaço das correntinhas, fazer um ponto alto, 2 correntinhas, próximo ponto, ponto alto, 2 correntinhas, próximo ponto, ponto alto, 2 correntinhas e no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, meninas, tá? Nessa nossa carreira, tá? De número 13, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Vou fazer as 3 correntinhas de separação, vou vir aqui nos 3 pontos altos e seguir a sequência dos 3 pontos. Desta forma aqui, tá, meninas? Que vai ficar onde nós temos aqui esses grupos de ponto altos vazados. Se a de vocês precisar aqui, ó, estamos separando com 3 aqui, ó, depois do ponto alto e é antes daqueles 3 pontos altos, né? Então, se precisar estar aumentando, fizer com 4, pode estar fazendo com 4 correntinhas, tá bom, meninas? Estou fazendo com 3, porque nessa carreira ainda está dando aí pra mim fazer com 3 correntinhas. Mas, se a de vocês precisar, pode estar aumentando. Cheguei agora aqui onde nós temos aqueles grupos de 3 pontos altos, né? Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E em cima desses 3 pontos altos, vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos. No segundo ponto alto, vou colocar também 2 pontos altos. E nesse terceiro ponto, eu vou aqui fazer os meus 3 pontos altos. Então, vou ficar no total, em cima daqueles 3 pontos altos, vou ficar com 6 pontos altos. E vamos seguir a sequência fazendo as 3 correntinhas de separação. Se a de vocês precisar estar aumentando, pode estar aumentando. E vou vir aqui nos 3 pontos e vamos repetir os 3 pontos altos. Assim que fizer os 3 pontos altos, vamos fazer as 3 correntinhas. Vou vir depois do ponto alto, vou vir fazendo os meus pontos altos com as 2 correntinhas de separação. Então, aqui vai ser assim, a mesma sequência, ficando com 4 pontos altos. Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí, seguindo essa sequência, tá bom? Por toda a nossa carreira. Que quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês, tá? Pra gente continuar o nosso trabalho. Pronto, meninas, olha, fiz aqui junto com vocês, tá? Pra vocês verem como vão fazer, tá bom? Então, essa é a mesma repetição, quando chegar aqui no finalzinho, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 13, finalizada. E olha como está ficando, tá? O nosso trabalho. Então, vocês, assim que finalizar, tá? Nós vamos iniciar a nossa volta de número 14, subindo as 3 correntinhas e fazendo aqui os 2 pontos altos. Eu vou manter aqui ainda as minhas 3 correntinhas, tá? Então, vou fazer as 3 correntinhas. Se vocês estiver fazendo mais, pode estar fazendo o mesmo total de correntinha que vocês estão fazendo aí. Vamos fazer agora 2 correntinhas. E aqui agora nós vamos ficar com 3 pontos altos, tá bom, meninas? Separados por 2 correntinhas. Assim, ó, tá bom? Vou fazer as minhas 3 correntinhas e vou vir nos meus 3 pontos e fazer meus 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos. Eu vou manter aqui novamente as minhas 3 correntinhas e cheguei aqui naqueles 6 pontos altos que nós fizemos. Então, agora nós vamos trabalhar os 6 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto e uma correntinha de separação. E assim fazendo, tá bom? Em todos os pontos.
Pronto, olha, meninas, então vai ficar assim, tá? Onde nós temos os 6 pontos, vamos agora separar com uma correntinha. Vou manter aqui as minhas 3 correntinhas, cheguei nos meus 3 pontos altos, vamos aqui fazer os 3 pontos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, fazer as 3 correntinhas e vim trabalhar aqui os meus 3 pontos altos. Sempre separado por 2 correntinhas. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, vamos fazer as 3 correntinhas e vamos aqui fazer os nossos 3 pontos altos. Pronto, meninas, olha, então é essa sequência aqui que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número 14, tá bom? Vocês trabalham de vocês, eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 14, finalizada. E agora nós vamos iniciar nossa volta de número 15. Subindo as nossas 3 correntinhas e fazendo aqui os nossos 2 pontos altos. Então, iniciei com os meus 3 pontos altos. Vou fazer as minhas 3 correntinhas. Vou aqui, depois do ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no próximo espaço e as 3 correntinhas. Então, agora aqui nós vamos ficar com 2 pontos altos. Vou aqui nos meus 3 pontos, vamos trabalhar os 3 pontos. Nós vamos manter aqui as nossas 3 correntinhas. E cheguei aqui nesses 6 pontos altos. Então, meninas, agora nesses 6 pontos altos, nós vamos aqui, em cima desse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, volta no mesmo ponto, fazer aqui um ponto alto. Então, aqui vou ficar com esses 2 pontos altos aqui, ó. Sempre nós façamos um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá bom? E vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto, fazer um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. E uma correntinha de separação. Vou em cima do próximo ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo ponto um ponto alto, uma correntinha de separação, volta no mesmo ponto e faça mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo ponto um ponto alto, uma correntinha, no mesmo ponto vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. No ponto alto à frente, um ponto alto, uma correntinha, volta no mesmo ponto e faça mais um ponto alto. Então, meninas, aqui, tá? Vai ficar desta forma aqui, ok? Faça 2 pontos em cima de cada ponto, porém, vocês separam esse ponto alto, tá? Os 2 pontos altos com uma correntinha. Vou aqui manter as minhas 3 correntinhas de separação, cheguei nos meus 3 pontos altos. Eu vou no primeiro ponto e vou fazer o ponto alto. E assim, fazendo um ponto para cada ponto. 3 correntinhas de separação. Vou no espaço de 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. E vou fazer as minhas 3 correntinhas. Fazer os meus 3 pontos. E assim, meninas, é nessa sequência, tá bom? Que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 15, tá bom? Então, trabalha de vocês aí, seguindo essa sequência, tá bom? Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês para nós continuar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 15, finalizada. Olha a nossa volta toda, tá, meninas? Ficou dessa forma aqui. Então, vamos iniciar agora a nossa volta de número 16, subindo as 3 correntinhas e fazendo os nossos 2 pontos altos ao lado.
Então, iniciamos aqui com os nossos 3 pontos altos. Vamos manter aqui as nossas 3 correntinhas e vamos vir agora aqui, ó, entre os 2 pontos altos, fazer um ponto alto, 3 correntinhas e vamos aqui trabalhar os nossos 3 pontos altos. Então, nossa carreira de número 16, tá? Nós vamos ficar aqui com apenas um ponto alto. Feitos os 3 pontos altos, nós vamos manter as nossas 3 correntinhas. Cheguei aqui, ó, onde nós temos aqueles pontos altos. Vamos aqui, ó, lembra que nós fizemos 2 pontos altos num ponto só? E fizemos com uma correntinha de separação? Então, vamos aqui, ó, no meio dos 2, tá bom? É no meio, pegando no meio. E aqui vamos fazer 3 correntinhas, 3 pontos altos, perdão. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo aqui, espaço entre os 2 pontos altos, ó, pulo uma correntinha, vou nessa próxima aqui, ó, pegando no meio dos 2 pontos altos, novamente os 3 pontos. Uma correntinha de separação, pulo esse espaço de uma correntinha e vamos vir aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos, os 3 pontos altos que nós vamos fazer. Uma correntinha de separação, pula esse espaço, vamos no meio dos 2 pontos altos e vamos fazer os nossos 3 pontos. Uma correntinha de separação, pula esse espaço, vamos no meio dos 2 pontos altos e fazer os nossos 3 pontos. Soltar minha linha aqui. Uma correntinha de separação, pulo essa correntinha e vamos no meio dos 2 pontos e novamente fazer os nossos 3 pontos. Pronto, meninas, então agora, olha, vai ficar desta forma aqui onde nós temos aqueles pontos altos, tá? Assim que fizer, vamos fazer as nossas 3 correntinhas de separação, vir nesses 3 pontos altos e manter os 3 pontos. Feitos os 3 pontos altos, vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no meio desse ponto alto, fazer um ponto alto, que é o mesmo que nós fizemos aqui, tá bom? Já aqui já é a repetição. 3 correntinhas, vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Então, meninas, é essa sequência, tá? Que nós vamos fazer por toda a volta. Cheguei aqui onde nós temos esses pontos altos aqui, ó, esses 6 pontos altos. Vamos trabalhar o mesmo que fizemos aqui. Então, a partir daqui, são a mesma repetição que nós fizemos aqui no início, tá bom? Então, trabalho de vocês aí. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 16, finalizada. Vamos iniciar agora, tá? A nossa volta de número 17. E vamos iniciar aqui subindo as nossas 3 correntinhas e fazendo aqui os nossos 2 pontos altos que temos ao lado. Fiz os 3 pontos altos de início. Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas e vou vir aqui. Vou pular esses pontos, tá? Que é esse ponto alto, já vou direto nesses 3 pontos e aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Então, agora aqui, meninas, olha, estamos fechando, tá? Essa parte aqui, ó, que nós vinha fazendo a diminuição, né? E aqui, nós vamos manter as nossas 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui nesses 3 pontos altos, eu vou no primeiro ponto fazer um ponto alto. No ponto alto do meio, eu vou fazer 2 pontos altos. E no ponto alto ao lado, um ponto alto. Então, agora, nós vamos ter o aumento, tá, meninas? Onde temos os 3 pontos altos. Agora, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou no ponto, fazer um ponto alto no primeiro. No segundo ponto alto, que é o nosso ponto alto do meio, vou colocar 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E uma correntinha de separação.
Então, olha, preste atenção, nós vamos fazer assim todos eles, tá, meninas? Onde nós temos aqueles grupos de 3 pontos altos, nós vamos fazer desta forma aqui. E uma correntinha de separação. Pronto, olha, meninas, assim. Ficando, para cada grupo de ponto alto, ficamos com 4. Mantei aqui as minhas 3 correntinhas de separação. Vou vir nos meus 3 pontos altos, fazendo aqui meus 3 pontos altos. Feito aqui meus 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nos 3 pontos altos e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Pronto, olha. É desta forma, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira toda. Só segue a mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 17 finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 18. A nossa volta de número 18, eu vou iniciar subindo aqui as 3 correntinhas e vou fazer os meus 2 pontos altos que temos ao lado. Então, aqui agora vamos ficar com 3 pontos altos. Agora aqui, menino, na carreira anterior, nós separamos com 3 correntinhas, né? Agora eu vou separar apenas com 2 correntinhas. Vou no próximo grupo de 3 pontos e vamos fazer um ponto para cada ponto. Vai ficando assim, tá? Vou agora fazer 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui naquele detalhe, tá? Que nós temos aqui grupos de 6 grupos de 4 pontos altos. Vamos agora ficar com 5 pontos altos para cada grupo, tá? Então, vamos ter o aumento. Eu vou no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo ponto, um ponto. E aqui nesse terceiro ponto, eu vou ter o aumento. Eu vou colocar 2 pontos altos. E apenas um ponto alto nesse último ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E nesse terceiro ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos. E no último ponto alto, um ponto. 2 correntinhas de separação. Próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto. No segundo, um ponto alto. No terceiro ponto, 2 pontos altos. E no último ponto alto, um ponto alto. Então, olha, estamos ficando com 5 pontos altos para cada grupo, com 2 correntinhas de separação. Então, vamos lá, vamos ir fazendo. Pronto, olha, aqui eu finalizei, tá? Os meus grupos de 5 pontos altos. Aqui eu vou manter as minhas 3 correntinhas, vou nesses 3 pontos altos que temos na base e vamos fazer os 3 pontos.
Feitos os 3 pontos, vou fazer 2 correntinhas, vim nesses 3 pontos altos, fazer meus 3 pontos altos. Então, meninas, vocês seguem nessa sequência até chegar no final, tá? A partir daqui, são a mesma repetição, tá bom? Vamos fazer para cada grupo de ponto alto, 5 pontos altos, agora com 2 correntinhas de separação, tá bom? É o mesmo que fizemos aqui juntos, ok? Então, trabalha de vocês, vou trabalhar a minha aqui, quando chegar aqui ó, no finalzinho, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com nossa volta, tá? De número 18, finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 19. Vamos iniciar subindo as 3 correntinhas e fazendo esses 2 pontos altos que temos ao lado. Então, aqui agora, ficamos com 3 pontos altos. Na volta anterior, nós separamos com 2 correntinhas. Agora, vamos separar apenas com uma correntinha. E vamos aqui no grupo de 3 pontos altos e fazer os 3 pontos. Vai ficando assim, tá? Vamos fazer agora, dar continuidade, fazendo aqui, ó, 1, 2, as 3 correntinhas. E aqui, olha, chegamos naqueles grupos que temos, tá, de 5 pontos altos. Agora, vamos ficar com 6. Então, vou aqui. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos. E no quarto, apenas um ponto. E no quinto ponto alto, apenas um ponto alto. Então, olha, fiquei aqui com 6 pontos altos. Eu vou manter aqui as minhas 2 correntinhas de separação. Vou para o próximo grupo de ponto alto. Vou colocar um ponto alto no primeiro, um ponto no segundo, 2 pontos altos no terceiro. E um ponto alto no próximo ponto. E um ponto alto no último ponto alto. Fiquei novamente com 6 pontos altos. E as 2 correntinhas de separação. E assim, meninas, nós vamos ir fazendo, tá? Em toda a volta, tá? Do nosso trabalho. Onde nós temos aqueles grupos de 5 pontos altos, vamos ficar com 6. Desta forma aqui, tá? Que vamos fazer. Pronto, olha, meninos, eu fiz aqui os meus 6 grupos, tá? Com os 6 pontos altos, separei aqui com 2 correntinhas. Fiz aqui, tá? Depois de fazer, vamos fazer as 3 correntinhas de separação. Vem aqui nesses 3 pontos altos e faça os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora, vamos aqui, ó, nesse outros 3 pontos altos e vamos fazer aqui os nossos 3 pontos altos. Três correntinhas de separação e volta aqui, ó, nos grupos de 5 pontos altos, trabalhando os nossos 6 pontos altos, que é essa mesma repetição, tá bom? Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda essa nossa volta, tá bom? Trabalha de vocês aí, seguindo essa sequência. Quando chegar aqui, ó, no início, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? De número 19, finalizada. Meninas, agora, tá? Essa nossa volta vai ter uma diferença aqui, tá? No início, tá bom? Então, vamos iniciar aí, que é a nossa volta de número 20. Depois de fechar, meninas, com ponto baixíssimo, tá bom? Na terceira correntinha, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó, nesse intervalinho de uma correntinha. Então, vamos lá. Vamos ir caminhando com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó. Cheguei aqui com ponto baixíssimo também aqui dentro. Aqui agora, meninas, nós vamos subir 2 correntinhas e vou fazer aqui, tá? Mais 2 pontos altos, porém não vou fechar esses pontos, olha. Solta a primeira laçada, a última deixa na agulha. Laço a linha na agulha novamente, fazer um ponto,
Solta a primeira laçada, ó, fiquei com as últimas na agulha. Agora, eu vou fechar aqui esses 3 pontos juntos. Assim que fechar, tá? Agora, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, olha, vou nesses 3 primeiros pontos altos e aqui, ó, fazer um ponto, não vou fechar. Vou no segundo ponto alto, solto a primeira laçada, a última seguro na agulha. Vou para o terceiro ponto alto. Olha, fiquei com essas últimas laçadas na agulha, agora eu vou fechar estes pontos. Aqui agora, meninas, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Volta aqui, ó. No quarto ponto alto, ficou 3 aqui, ó, sem trabalhar, né? Então, vou no primeiro aqui, um ponto alto, não vou fechar ele. Novamente, olha, solta a primeira laçada. Sempre a última laçada, eu vou deixar na agulha. Desta forma, ó, fiquei com as laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar esses pontos juntos, tá bom? Aqui agora, pra mim passar pro outro intervalo aqui, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou aqui, ó. Primeiro ponto, faço um ponto, não vou fechar. Vou no segundo ponto, não fecho. Vou para o terceiro ponto e não fecho. Agora eu vou fechar. Meninas, aqui, olha, eu falei pra vocês que era... eu fiz com 4, né? Mas daí eu tive que fazer o aumento, eu fiz com 5 correntinhas, tá bom? Então, a de vocês aí... tá? Às vezes vai precisar, então vocês façam até a quantia que vocês veem que vão dar o tamanho suficiente aí da separação, tá bom? Só pra passar, ó, de um grupo pro outro, que eu fiz com 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? São 5 correntinhas que eu fiz o aumento aqui, tá bom? Então, me desculpe aí. Vamos novamente, olha. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos juntos. Tem que ficar dessa forma, tá? Porque se fazer com menos, menina, vai ficar aí repuxando, tá bom? Aí, então, a gente faz com mais correntinhas, que ele tem que dar aqui, ó. Tipo essa argolinha aqui, ó. Ficar aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. Fazer 2 correntinhas de separação pra passar de um grupo pro outro, tá bom? Então, vamos lá. Nós não fechamos, olha, o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora, eu vou fechar esses 3 juntos. Vamos novamente fazer as nossas 5 correntinhas. Vou, olha, no próximo ponto, faço um ponto, mas não vou fechar, deixando sempre em aberto, que eu vou fechar os 3 juntos. Agora, eu vou fechar os 3 juntos. 1, 2 correntinhas pra mim passar de um grupo pro outro. Vamos lá. Olha, sempre assim, tá bom? Que nós vamos fazer. Fechar esses pontos, 3 pontos. Fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou para o próximo ponto, não vou fechar esses pontos. Agora, eu vou fechar. Então, desse jeito aqui, tá, meninos, que nós vamos fazer? Eu vou fazer até chegar aqui no meu último grupo. Quando chegar aqui, ó, nesses 3 pontos altos aqui, eu volto com vocês. Pronto, meninas, olha, eu voltei aqui, já, olha, onde nós temos aqueles 6 grupos, tá? De 6 pontos altos, que fizemos esses pontos altos fechados juntos. Cheguei aqui, ó, naquele espaço, tá? Naquele detalhe que nós vinha fechando aqui com o ponto alto, né? Então, aqui, meninas, nós vamos separar com 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Feitas as 3 correntinhas, nós vamos vir aqui, ó, pula esses 3 pontos altos, vamos aqui no meio, onde temos uma correntinha de separação, aqui nós vamos fechar, fazer 3 pontos altos fechados juntos. Fechei. Agora, eu vou fazer minhas 3 correntinhas, pulo esse espaço, vou vir aqui, ó, nos 6 pontos altos, que é o mesmo que fizemos aqui, nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, segue essa sequência, meninas, até o final, tá bom? Do trabalho, seguindo sempre esta sequência aqui que eu fiz aqui junto com vocês. Se há de vocês precisar estar aumentando essas correntinhas aqui de separação,
pode estar aumentando, tá bom? Eu não tô apertando muito, tá? Essas correntinhas, tô fazendo ela um pouco folgada. Olha, fiz as 5 correntes, agora vou fazer 2 correntinhas de separação. E vou aqui para o próximo grupo, tá? De 6 pontos altos. Aqui, ó, vamos novamente fazer. Fazer aqui junto com vocês, mais dessa vez, tá? Pra vocês aí ficar por dentro. Olha, vou fechar esses 3, agora eu vou fazer as minhas 5 correntinhas. Vou fazer um pouco folgada essas correntinhas. Não vou fazer ela muito apertada. Olha, fiz o meu grupo, vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Para passar de um grupo pro outro, são 2 correntinhas, tá bom? Então, trabalha, meninas, seguindo essa sequência, até chegar aqui, ó, no início que iniciamos. Quando chegando aqui, eu volto com vocês para nós finalizar juntos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 20, finalizada. Vou fechar aqui junto com vocês, tá? Eu fiz aqui as minhas 3 correntinhas. E nós vamos fechar aqui, ó, pegando em cima daqueles 3 pontos altos que fechamos juntos. Nós vamos pegar em cima deles e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui está a nossa volta, tá? Finalizada. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, que é a nossa última volta. Nossa volta de número 21. E vamos iniciar dessa forma. Aqui, meninas, olha, fechei com ponto baixíssimo, né? Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou para esse intervalo, tá? De 3 correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Fiz esses 2 pontos baixos, não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Já laço o fio na agulha e vou para esse intervalo aqui, ó, que fizemos de 5 correntinhas. E aqui vamos colocar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Fiz aqui, ó, esses 9 pontos altos, meninas. Agora, tá? Também não vou fazer nenhuma correntinha, já vou para esse intervalo de 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Laço a linha na agulha, já vou pro próximo intervalo de 5 correntinhas e vou fazer os meus 9 pontos altos. Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Então, meninas, vai ficando assim, tá bom? A nossa carreira. Vou aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, não vou fazer nenhuma correntinha de separação. Já vou aqui e prendo com ponto baixo. Laço a linha na agulha sem fazer nenhuma correntinha. Vou pro próximo intervalo de 5 correntinhas. E aqui, novamente, vou colocar meus 9 pontos altos, tá bom? Voltei aqui, ó, com meus 9 pontos altos, finalizado. Vou nesse intervalo de 2 correntinhas e prender com ponto baixo. Já laço a linha na agulha. Pro próximo intervalo, vou novamente fazer meus 9 pontos altos. Então, meninas, aqui, ó, aonde nós temos essas 5 correntinhas, vamos trabalhar 9 pontos altos. E aonde fizemos com 2 correntinhas de separação, tá bom? Vamos prender com ponto baixo, mesmo que fizemos aqui. Eu vou fazer aqui os meus 9 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, onde nós temos aqueles 3 pontos altos, fechados juntos, separados por 3 correntinhas,
eu volto com vocês para nós fazer juntos, tá? Para mim mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui. Pronto, olha, meninas, eu voltei aqui com vocês, tá bom? Já fiz aqui, olha, onde nós tínhamos aquelas espaço, tá? De 5 correntinhas, nós colocamos 9 pontos altos e aonde nós tínhamos com 2 correntinhas apenas de separação, nós prendemos com um ponto baixo. E eu não fiz, tá? Nenhuma correntinha aqui, ó, pra fazer o ponto baixo, tá bom? Se caso de vocês precisar, faça, tá bom? Pode estar fazendo com uma correntinha de separação, quando for fazer aqui o ponto baixo, onde nós fizemos naquelas 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar sequência, olha, cheguei aqui aonde nós temos, tá? Onde nós fizemos aqui, ó, viemos fechando, né? Aqueles pontos nosso. Então, aqui, vamos trabalhar dessa forma, em todos eles, tá? Aonde nós temos, nós vamos trabalhar desta forma aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando chegar lá, vocês trabalham desta mesma forma. Então, vamos lá. Olha, eu fiz os meus 9 pontos altos, não vou fazer nenhuma correntinha, já vou nesse intervalo de 3 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos no espaço das 3 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó, agora, tá bom? Vou fazer um ponto baixo e do outro lado, tá? Em cima, tá? Do ponto, aqueles 3 pontos altos que fechamos juntos, também fiz um ponto baixo. Fiz 2, né? Vou fazer 2 pontos baixos nesse intervalo de 3 correntinhas. Então, no total, nós vamos ficar aqui com 6 pontos baixos, tá bom, meninas? E já vou laçar a linha na agulha, não vou fazer nenhuma correntinha, cheguei naqueles intervalo que nós temos as 5 correntinhas, né? Então, a partir daqui, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, tá? Vou ir fazendo os meus 9 pontos altos. E a partir daqui, meninas, são a mesma repetição, tá? Eu estou repetindo o mesmo que eu fiz aqui no início. Então, só vou iniciar aqui com vocês, tá bom? Colocar os meus 9 pontos altos. E depois, eu vou fazer o meu aqui e vocês façam de vocês aí. Daí, quando chegar no finalzinho pra finalizar, tá bom? Eu volto com vocês. Eu fiz os meus 9 pontos, assim que fizer os 9 pontos altos, vem no intervalo de 2 correntinhas e prende com ponto baixo, ok? Então, meninas, é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar esta nossa carreira, tá? Que é a nossa última carreira, que nós já estamos dando aqui o acabamento, tá? No nosso centro de mesa. Então, meninas, eu vou fazer o meu aqui. Quando chegar aqui, ó, pra finalizar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui já pra finalizar a nossa última carreira. Vou deixar aqui pra finalizar aqui junto com vocês, então vamos lá. Eu fiz aqui os meus 9 pontos altos, né? Cheguei aqui, ó, onde nós iniciamos, então vou nesse primeiro espaço, tá? Das 3 correntinhas, vou colocar 2 pontos altos e um ponto alto bem aqui, ó, em cima daquele 3 pontos altos que fechamos juntos, tá? Então, nós vamos aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Lembra aquela correntinha que fizemos no início? Então, eu vou aqui, ó, pegar em cima dela. E aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar a minha tesoura, vou cortar aqui o meu fio. Vou dar uma puxadinha. E agora aqui, meninas, eu vou esconder aqui por entre os pontos, tá? Pro lado avesso. E já volto aqui com vocês. Pronto, meninas, olha, já fiz aqui, passei pro lado avesso, tá? Minha sobra de linha. E já arrematei, olha. E aqui está o nosso centro de mesa finalizado, tá, meninas? Ele ficou bem grande, tá, meninas? Aqui é no meu espaço, aqui não vai dar pra mim mostrar aqui direito pra vocês. Então, eu vou colocar aqui em outro espaço, então eu vou mostrar aí pra vocês como ele ficou. Meninas, ficou maravilhoso. Se vocês fizerem aí, tá, em outras cores, tá bom?
vai ficar maravilhoso. Eu fiz nesse tom de branco, né, pra visualizar aí melhor, pra vocês estar vendo aí, tá, na hora de fazer as pontuação. Então, eu vou colocar aqui em cima da mesa e vou mostrar pra vocês como ficou. Pronto, meninas, olha, coloquei aqui em cima, tá, da mesa. Como a minha mesa, né, ela era branca, né, aí eu coloquei esse forro aqui na cor mais escura, né, pra vocês visualizar como ficou. Olha que linda, meninas, que ficou. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá? Se tiver gostado, já deixe seu joinha e compartilhem os nossos trabalhos, tá bom? Vou ficando por aqui e fiquem todos com Deus e muito obrigado pela companhia.